Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. A nossa live de hoje vai falar sobre a importância da gestão estratégica na atenção básica, com a presença da enfermeira, doutoranda em administração na área de tecnologia e inovação e competitividade pela UFBA. Acredito que agora vá. Tomara. Vamos conversando por enquanto. Tranquilo. Seja muito bem-vinda. Para mim é um prazer muito grande. Depois de muito tempo, né, tive o privilégio de ser seu aluno na pós-graduação, certo? E ao decorrer do tempo, continuamos com contato, apesar de distante, mas através da rede social, né? Isso é muito bom. E venho acompanhando essa trajetória desde a época do mestrado, agora com o seu doutorado. Vai Aê! ficar Agora, carequinha. agora Agora com seu doutorado, enfim, eu vejo em você uma representatividade muito positiva, uma representatividade enquanto profissional, né? Enquanto militante, isso é muito importante. E vou passar a palavra para você que você se apresente um pouco e que a gente dê início a esse nosso bate-papo. Tá bom. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. É um orgulho muito grande, né? Estar aqui conversando com um ex-aluno que está fazendo muita diferença, tentando fazer mais diferença ainda na militância pelo SUS de qualidade, e falando de um assunto tão importante que é a atenção básica, né? Então, a gente vai procurar hoje matar essa saudade por meio da internet e falar um pouquinho de uma maneira leve, mas bastante instigativa, a respeito da gestão da atenção básica e como fazer, né? Como inspirar os nossos gestores, os nossos profissionais da atenção básica para vencer tantos desafios. Bem, Paulo já falou sobre mim, meu nome é Emanuele, eu sou enfermeira, sou auditora da Secretaria Municipal de Saúde de Salvador. Tenho uma trajetória bastante mista, né, entre a área de gestão e a área de docência, mas eu não costumo falar, né, nesses momentos agora que a gente está tão próximo, com pessoas tão queridas, como uma profissional que está palestrando, né, sobre algo que entende muito, porque na verdade em saúde a gente vai buscando entender as coisas na medida que elas vão acontecendo, né? A gente nunca sabe muito. Então eu me coloco aqui como uma colega de todos, né? Acredito que a maioria seja da área de saúde que está nos assistindo, e também como uma usuária do SUS, uma pessoa que utiliza o SUS nas diversas formas, né, nas diversas áreas, diversas concepções. Então, a gente está aqui falando de igual para igual, né, de usuários do SUS, das vivências que nós temos, tá bom? Então, a gente vai nesse diálogo. É importante dizer que esse vídeo ele fica registrado, ele fica gravado na página do Paulo, né, que ele pode servir de referência depois para outras análises, tá bom? Tô à vontade aqui, Paulo. Pode começar. É perceptível quando a gente fala de gestão, né, estratégica, e principalmente quando correlaciona com o Sistema Único de Saúde, nosso SUS, né, o nosso sistema de saúde público e de direito de todos, aquela questão do olhar integrado, do olhar holístico, né, e de apoio da tecnologia, principalmente no que tange o nosso tema de hoje. É perceptível que, apesar do avanço das tecnologias, muitos municípios ficam aquém, longe, distante dessa tecnologia e acabam investindo pouco no sistema básico, né, que é a atenção primária de saúde, para possibilitar a maior como posso falar? A maior integração entre seus usuários, não, entre seus colaboradores, porque esse termo usuário eu acho muito pejorativo, no âmbito do sistema básico de saúde. Como
profissional, né, como atuante nessa área, como é que você vê a questão da integração da questão holística e apoio da tecnologia nesse sistema? Bem, Paulo, eu queria, antes de responder isso, que já é uma questão de um desafio muito grande, como você coloca, falar um pouco, dar algumas palavras iniciais, né, a respeito do tema que a gente vai tratar. Tudo bem? Tudo E bem. aí, na medida que eu for falando, você pode ir interagindo e perguntando outras coisas, tá bom? Hoje você me convidou para falar aqui um pouco, eu estou pegando umas anotações aqui, viu, gente? Que a memória já não está a mesma Perfeito. coisa depois da pandemia. Da importância da gestão estratégica na atenção básica, né? Então, assim, inicialmente dizer que esse título dessa fala é um título que traz consigo diversos conceitos e já nas palavras que ele traz algumas lições, né? A primeira delas é da própria palavra estratégia. Por que utilizar gestão estratégica na atenção básica? O que é estratégia? Né? Estratégia é uma palavra grega que quer dizer a busca por metas, por objetivos, alcançar objetivos, né? Como tratar, como fazer tratativas, como fazer ações, como tomar decisões com base num objetivo. Então, quando a gente pensa numa gestão estratégica da atenção básica, a gente está justamente tentando alcançar o objetivo, que é uma atenção básica de qualidade, tá? Então, a palavra estratégia, ela também nos remete a pensar que, para que a gente alcance um objetivo, a gente tem que primeiro observar onde nós estamos. Então, para que se alcance uma atenção básica de qualidade, é preciso observar o cenário, como é que eu estou no momento, o que está me afligindo, o que dificulta que a atenção básica seja exercida na sua potência máxima. E a partir daí, eu traçar as tais estratégias, né, que são as ações, para que eu vá até a minha meta, que é uma atenção básica de qualidade. Mas veja bem, Paulo, quando a gente pensa, eu vou sair deste momento que eu estou, né, dessa atenção básica que hoje ela é ofertada para a nossa população, para nós cidadãos, e eu vou querer chegar a uma atenção básica de qualidade. Então, qual é a primeira pergunta que a gente deve fazer para alcançar essa gestão estratégica? É, o que é essa meta? O que é atenção básica de qualidade? O que eu posso definir como uma boa atenção básica? E aí a gente tem que remontar toda a nossa história, né, de como o sistema de saúde ele foi sendo desenvolvido no Brasil, antes até do SUS, depois do SUS, a gente entender que a atenção básica como uma área que é privilegiada, né, que deve ser privilegiada na promoção e na prevenção, ela é algo novo. Por que eu falo algo novo? Emanuele, o SUS tem 30 anos, mais de 30 anos caminhando. E como é que você diz que é algo novo a atenção básica, já que a atenção básica é um dos pilares do SUS? Né? Quando o SUS ele traz para a gente essa questão da prevenção, afirmando que se faz atenção básica, se evita, né, que o indivíduo ele adoeça e que ele chegue a estágios mais complicados que demandem mais um sistema, a complexidade do sistema. Mas se a gente pensar que antes desses 30 anos, toda a história que a gente tem no Brasil é uma história sem prevenção, em tese, né? Muito mais pautada no curativismo, na queixa-conduta, ou seja, o indivíduo ele só procurava o sistema de saúde, os serviços de saúde, melhor dizendo, quando ele estava adoecido. Então, isso é uma prática muito enraizada na nossa sociedade, né? Existiam pouquíssimos centros de saúde com modalidade de atendimento ambulatorial para a população, né? Muito mais era hospitalar. As emergências dos hospitais, os ambulatórios dos hospitais eram extremamente utilizados pela população. Mesmo assim, fazendo uma ressalva, não era toda a população, era a população que tinha direito, antes do SUS, a usufruir do sistema de saúde. Então, a gente entende, quando a gente pensa sobre isso, sobre essa temporalidade, que o modelo de atenção básica que a gente tem hoje é um modelo recente e que ele precisa ser introduzido na nossa sociedade tal qual os hospitais foram introduzidos, né? A nossa confiança nos hospitais, se eu for no hospital eu resolvo, que a gente tanto queixa hoje,
Não é à toa, porque a gente sempre teve essas instituições como referência. Então, é recente e nós precisamos, como cidadãos, como técnicos, como gestores, estar sempre explicando, não, é despertando esse olhar para quê? A atenção básica, os ambulatórios, eles são espaços também de saúde e que nós precisamos confiar neles, cobrar a qualidade e confiar neles. Então, a partir disso, quando eu digo que a estratégia é você sair de um lugar e chegar até o seu objetivo, e que o objetivo é uma atenção básica de qualidade, e digo ainda que nós não temos na sociedade um conceito enraizado do que é uma atenção básica de qualidade, eu trago aqui alguns pontos, né, que eu peguei na Organização Pan-Americana da Saúde, do que seria uma atenção básica de qualidade, né? Essa gestão estratégica que a gente vai tratar quer chegar aonde? O que é essa atenção básica de qualidade? E aí a primeira coisa que me chamou muita atenção, que a Organização Pan-Americana de Saúde enfatiza, é que a atenção básica, ela cuida de pessoas, ao invés de cuidar de doenças específicas. Veja bem, o que isso traz? Isso traz para a gente que a atenção básica, ela não deve estar focada na doença. Embora a gente entenda que a organização do dia a dia é muita coisa que os profissionais de atenção básica fazem, né? Uma enormidade de programas. Então, precisa de uma certa organização para que a população ela consiga entrar na rede de uma forma minimamente conduzível pelos profissionais. Então, a gente orienta, a gente organiza, melhor dizendo, a atenção ao portador de diabetes, atenção ao portador de hipertensão, atenção à gestante. Mas, no fundo, o que a gente tem que pensar é que na atenção básica a gente está cuidando das pessoas e não das doenças. A gente tem que trazer mecanismos e formas de estimular as pessoas a continuarem saudáveis e a minimizar seus picos agudos de doença. Então, quando a gente trata que a atenção básica é para pessoas, a organização da atenção básica, ela deve levar em consideração também os desejos dessas pessoas, as necessidades de saúde dessas pessoas, mas também outras necessidades. Tá? O segundo ponto que a OPAS fala é que o atendimento na atenção básica é um atendimento que deve ser abrangente, baseado na comunidade. Ou seja, toda a demanda que a comunidade possui, ela deve ser tratada pela atenção básica, ela deve ser conhecida pelos profissionais, pelas pessoas que fazem a saúde básica. E ela deve ser orientada para atender, e ela pode atender, isso já está comprovado em diversos estudos, de 80% a 90% da demanda de saúde da população. Então, a atenção básica que realmente esteja organizada, e aí eu volto, organizada como? A partir do conhecimento do território, a partir do conhecimento das demandas das pessoas, ela pode resolver 80% a 95% dos problemas de saúde da população. Mas aí você me diz assim, Emanuele, mas isso não é real. Hoje, 80% dos problemas de saúde da população eles não são resolvidos pela atenção básica. E aí a gente questiona, por quê? Né? Qual é o nosso cenário de atenção básica hoje? Será que é uma atenção básica que conhece os problemas de saúde da população? Né? Ele conhece as demandas de saúde da população? Muito mais do que problemas, conhece as demandas. Né? Por que as demandas? Porque a atenção básica ela não deve tratar só de saúde. Ela deve tratar do social, ela deve tratar, como a gente colocou aqui, de todos os determinantes, né? Tanto econômicos, ambientais, como apenas a saúde trabalhando, não, através da intersetorialidade. Então, quem trabalha na atenção básica, entendendo que deve cuidar de pessoas, das demandas das pessoas, deve conhecer o seu território e deve conhecer também todos os atores sociais que têm potência para trabalhar aquele território. Então, eu trabalhando na atenção básica, eu tenho que conhecer as pessoas que tratam com saneamento, eu tenho que conhecer as pessoas que tratam com ambiente, conhecer a questão comercial, conhecer a questão social, onde tem problemas de violência, onde tem problemas de fome, e tudo isso, esse grande mapeamento é que vai fazer com que a atenção básica ela esteja orientada para garantir que 80% a 90% dos problemas, das demandas de saúde do indivíduo, elas sejam ali resolvidas e que isso não passe para outra esfera, né, outro nível de complexidade do sistema. Além disso, a atenção básica, ela tem que atuar prioritariamente na promoção à saúde.
Existe uma pequena diferença, né, entre promoção e prevenção, né? Quando a gente fala de prevenção, a gente está orientado para prevenir determinada doença. A gente está focado, né? Para eu prevenir o diabetes, o que eu vou fazer? Eu vou fazer boa alimentação, exercício físico, combate ao sedentarismo, combate à obesidade, identificar quais são os fatores de risco daquele indivíduo e tentar, a partir dali, da identificação dos fatores de risco, tentar ir minimizando o risco para ele ter um diabetes. Isso é uma prevenção. Identifiquei quem é que pode ficar doente, eu sei qual é a história natural daquela doença e eu vou intervir naqueles aspectos que vão fazer o indivíduo adoecer ou que vai fazer ele melhorar a qualidade de vida dele para aquele problema de saúde. Já a promoção é algo que está bem antes da prevenção. A gente promove para que não precise adoecer, para que a gente não precise ter esse cuidado orientado com a doença, tá? A gente previne a dengue como hoje? Evitando água parada, né? Principalmente isso, a gente está numa época agora que a dengue, a chikungunya e a zika, elas estão aí, né, fazendo um arraso. Não em proporções desastrosas como está o Covid, mas em proporções também preocupantes, né? Embora não tenha uma alta letalidade, elas são preocupantes, sim, porque acabam trazendo consequências diversas para as pessoas. Mas, assim, quando a gente fala em promoção, a gente não está focado, que é a água que está no quintal, que é aquela falta de saneamento que vai me dar determinada doença. Eu quero ter aquela pessoa, aquela família com uma condição de vida tal qual que ela não adoeça. Isso é promoção. É a gente estar intervindo em todas as áreas, né? Eu tenho uma casa habitável, eu tenho uma condição de trabalho, eu tenho uma condição de alimentação, eu tenho uma condição de transporte, uma condição de segurança, que vai fazer com que eu minimize os riscos de ter uma doença. Então, a promoção, ela engloba diversos outros aspectos que estão para além da questão de conhecer ou não a doença, tá? No sentido de fazer com que a pessoa tenha uma vida digna, né? E essa vida digna, e aí eu volto essa questão da atenção básica, cuidar das pessoas, a atenção básica, ela deve, inclusive, ter o seu espaço para trabalhar as políticas públicas de uma forma geral, para trabalhar o empoderamento da comunidade, para trabalhar o conhecimento do indivíduo acerca dos seus direitos, né? A Carta dos Direitos dos Usuários do SUS, por exemplo, que há algum tempo a gente tinha a população que não entendia ser usuária do SUS, porque muitas vezes achava que não ia até o posto, que não ia até o hospital público, e hoje a gente já tem um entendimento um pouco diferente, né? Tal qual essas pessoas não sabiam que eram usuários do SUS, elas também não sabem, ou sabem menos, uma série de direitos que têm. E como promotores de saúde, né, como indivíduos, nós da saúde e a comunidade em geral, a gente deve estar buscando estar bem, a gente tem que conhecer os direitos que nós temos dentro de outras políticas. E isso está incorporado na atenção básica quando a gente diz que a atenção básica, ela é intersetorial. E ela deve ser emancipatória. Ou seja, o indivíduo ele deve ter o seu cuidado, mas também ser ensinado, se seria a palavra ensinar a ser cuidado, mas despertado para o autocuidado, para a autopromoção. Saber como ele pode se manter saudável e como também ele pode evitar que suas doenças elas se ampliem. Então, quando a gente já chegou até esse ponto aqui, a gente sabe que estratégia é traçar metas, traçar ações para que você atinja metas e objetivos. Quando a gente já sabe que nosso objetivo é uma atenção básica de qualidade, que a atenção básica de qualidade é cuidar das pessoas, com foco na prevenção e na promoção à saúde, intersetorial, emancipatória, né? A atenção básica ela deve trazer a comunidade para o centro do planejamento em saúde. A gente tem que conhecer de fato quais são as demandas e a atenção básica ideal, ela consegue atuar sobre 80% a 90% dos determinantes, né? Ou das demandas. Ela deve resolver 80% a 90% das demandas de saúde da população. Bem, mas para ser estratégico, eu não basta apenas saber onde eu quero chegar. Eu preciso saber também onde eu estou. Então, a gestão estratégica da atenção básica
ela deve conhecer o que é uma atenção básica ideal, não transformar a unidade de saúde, aquela antiga unidade de saúde do senta-levanta, queixa-conduta, apenas pintar a fachada e colocar mais pessoas para trabalhar. Isso não é fazer atenção básica, é mudar toda a concepção, é orientar-se para as demandas de saúde do indivíduo, é estar presente, é intersetorialidade, é empoderamento. Então, uma vez eu sabendo isso, eu tenho que saber onde é que eu estou. Em que ponto eu estou agora, sabe, Paulo? Em que ponto o meu município ele está e o que eu vou ter que fazer para chegar naquilo que eu idealizei? Aquilo que eu tratei agora há pouco, que a OPAS conceituou como atenção básica. Bem, para discutir onde eu estou, como o meu município está na atenção básica, logicamente que aqui, nesse bate-papo meu e seu, a gente não vai conseguir esgotar isso, né? Não vai conseguir, talvez, nem chegar perto, porque quem sabe onde a pingueira pinga é quem está dentro de casa. Então, jamais eu conseguiria aqui traduzir onde Conceição do Jacuípe está na sua atenção básica, né? E nem vou Talvez traduzir. aqui eu não conseguiria na totalidade nem do meu próprio município, porque para fazer um diagnóstico, a gente precisa dos atores que estão envolvidos naquele processo. Então, para saber como está a atenção básica de Conceição do Jacuípe, eu preciso dos técnicos da saúde, eu preciso dos gestores de saúde, eu preciso dos atores que trabalham em áreas que estão envolvidas intersetorialmente com a saúde, e eu preciso, sobretudo, de quem? Da população. Lembra? A atenção básica cuida das pessoas. A atenção básica precisa saber das demandas das pessoas. Se eu tenho um propósito de resolver 80%, 90% da demanda de saúde das pessoas, eu preciso conhecê-las. E como é que eu vou conhecê-las? Através da escuta e do planejamento conjunto, do planejamento participativo, como a gente chama, tá? Então, faz parte do processo de gestão estratégica conhecer o meu cenário, conhecer a minha realidade. Mas conhecer a partir de apenas um olhar, não. A partir do olhar de todos que estão envolvidos naquele processo e, principalmente, das pessoas, da comunidade que usufrui ou que vai usufruir daquele serviço, tá? Mas uma vez que a gente não tem essa condição agora de fazer esse mapeamento, de ouvir esses atores, o que eu resolvi fazer para a gente fazer um exercício de gestão estratégica? A gente já sabe onde a gente quer chegar e a gente quer saber quais são as lacunas da atenção básica. Então, eu bebi de uma fonte aqui, eu não sei se eu vou conseguir ver aqui, é uma emboleira aqui no computador, mas eu vou colocar depois a descrição no vídeo. Eu bebi de uma fonte, de uma revisão bibliográfica, onde os autores, são diversos autores, eles fizeram uma busca em tudo que já foi pesquisado no Brasil sobre gestão da atenção básica, gestão da atenção primária, utilizando aqui os termos como sinônimos, embora a gente saiba que existe alguma diferença, né? Então, o que na gestão da atenção primária foi identificado como problema nesses estudos todos que foram lidos? E com isso, eu quero aqui colocar uma possível reflexão, né, para que cada um pense, olha, onde é que meu município, ele tem, em que cenário ele está, quais problemas que eles têm. E, às vezes, a gente também nos colocar na seguinte situação, a atenção básica, ela é muito complexa. O nome básico é um nome, às vezes, que eu acho muito indevido, né, a gente acaba relacionando o básico ao simples, ao fácil, ao, né, de qualquer coisa, vamos dizer assim, ao inicial. E, na verdade, a atenção básica, ela é extremamente complexa, porque ela depende de articulação intersetorial, ela depende de multiprofissionalidade, interdisciplinaridade. A atenção básica, ela tem ferramentas e tecnologias, que a gente chama de tecnologias leves, que demoraram anos para serem aprimoradas. E aí a gente pode citar as tecnologias sociais, a questão das vacinas, a questão da mudança de comportamento baseada na educação, a saúde. Então, são questões que são extremamente complexas. Então, a atenção básica ela não é fácil. Então, seria leviano de minha parte dizer, o município, ele está assim, ele precisa fazer isso para ficar assado. Primeiro, porque eu não sei. Segundo, porque a realidade ela muda muito, né? Onde é que a gente iria imaginar há um ano, 6 meses atrás, que hoje nós estaríamos lidando com a situação de saúde que nós estamos? Onde é que a gente ia imaginar que a gente precisaria estar lançando mão de tecnologia de forma maciça, e muitas vezes ainda sem saber, né? Trocando pneu com o carro andando,
Onde é que a gente ia imaginar que as pessoas estariam em casa, que a gente ia ter que estar usando máscara a todo momento, que a educação agora ia ser para aprender como espirrar, né? E botar as pessoas para lavar a mão o tempo todo. Então, assim, há uma mudança muito rápida. E a atenção básica, como ela está bem próxima da população, ela vai sofrer qualquer impacto dessa população, tá? Então, seria leviano para mim trazer uma receita de bolo, até porque não existe receita de bolo. Mas, a partir desses estudos, a gente pode ver que o problema que eu tenho no meu município muitas vezes afeta o outro município. E, através disso, pensar que a participação em momentos coletivos, né, o assistir a dificuldade do outro e como o outro superou a dificuldade, ela é muito importante, porque todos nós estamos, de maior ou menor grau, no mesmo barco. A política de atenção básica é uma política nacional, né, orientada para todos os municípios, de cima para baixo, com financiamento de cima para baixo, então a gente está quase que todos no mesmo barco. Então, partindo desse estudo, eu identifiquei aqui 12 problemas de gestão, 12 cenários da gestão da atenção básica, que a gente poderia considerar onde a gente está, né? Onde é que eu estou hoje, em nível de Brasil, em nível geral, uns mais, outros menos? Onde é que eu estou? Para que eu identifique quais são as minhas lacunas para chegar no ideal, tá? A primeira lacuna que a gente tem é a própria oferta de serviço. A atenção básica, ela teve uma expansão muito grande a partir da década de 90, nós sabemos disso, né, com a incorporação, com a chegada do programa Saúde da Família, que agora a gente chama de Estratégia Saúde da Família, e que está tão ameaçado, né, que a gente precisa, inclusive, defendê-lo, defender esse modelo que nós vimos trabalhando aí há algum tempo. Houve esse avanço na oferta, né? Eu costumo dizer, eu moro numa cidade, eu já falei que eu sou auditora de Salvador, mas eu costumo dizer, na capital do Recôncavo, que é Sapé-Açu, que tem 17 mil habitantes. E quando eu era criança, eu tenho 41 anos, quando eu era criança, a gente só tinha um centro de saúde aqui, que era da Fundação CESP, e éramos privilegiados, né, porque não tinha a Fundação CESP em todos os municípios. Então, aqui a gente tinha essa unidade de saúde, onde qualquer problema de saúde da população ele era drenado para ali, né? Então, eram ambulatórios gigantescos, a gente tinha aquele médico que conhecia a cidade toda, enfim. E de lá para cá, principalmente a partir de 2001, que foi quando foi implantado a Saúde da Família aqui, nós ampliamos de uma unidade para, acredito que hoje esteja em torno de 7 a 8 unidades de saúde. Mas a gente questiona, será que a ampliação do número de unidades, será que a chegada de mais profissionais, ele representou, de fato, a ampliação da oferta de serviço? O que tem por trás disso, né? E aí a gente pensa em diversos aspectos em relação à oferta de serviço na atenção básica, que vai até da localização da unidade, onde é que essa unidade ela foi construída, ela foi implantada, e aí na época que a gente viu Saúde da Família acontecer, tiveram alguns entraves, alguns problemas estratégicos em relação de onde essa unidade foi feita. Não sei se é a realidade de vocês que estão assistindo, mas a gente tinha, o político ia no palanque e dizia, eu vou colocar uma unidade de saúde em Santo Antônio, né? Vamos dizer que tem uma unidade, uma localidade chamada Santo Antônio. Em Santo Antônio, às vezes não tinha um fluxo adequado para poder a população chegar até lá, não tinha estrada, não tinha como atender a região que deveria ser atendida pelo Santo Antônio, mas ele fez uma promessa, né? A gente já viu isso. Eu fiz uma promessa de fazer uma unidade ali. Então, fazia-se uma unidade, investia-se um recurso substancial e a unidade, muitas vezes, ela ficava sem fluxo, sem as pessoas conseguirem ir para lá, porque não tinha as outras questões relacionadas, como estrada, né, como transporte, enfim. Então, essa oferta de serviço é ainda um problema na atenção básica, pela localização das unidades, pelo processo de trabalho. Então, às vezes eu questiono o que uma médica fazia lá atrás, né, em termos quantitativos. Qualitativos eu não vou avaliar, não vou entrar em detalhes aqui, porque a gente tem uma série de questões que precisam ser pontuadas, e talvez não dê tempo. Mas em termos quantitativos, a quantidade de pessoas que eram atendidas lá atrás, será que hoje, somando todas as unidades que nós temos nos municípios pequenos, correspondem àquele atendimento? Né? Como foi que foi implantado esse programa de saúde da família? Como foi que chegou para a gente, profissional de saúde, os regramentos de quantidade de atendimento? Então, a gente sabe que
Existem portarias do Ministério que regulam as quantidades de atendimento dos profissionais de saúde por horários, né? Então, um médico, por exemplo, ele deve atender 4 pacientes. 4, Emanuele, eu já não estou muito lembrando das coisas, mas vamos supor que seja 4 pacientes a cada hora, tá? Acho que é um pouco mais. Mas qualquer coisa, depois eu coloco a portaria aqui para a gente observar. Então, 4 pacientes por hora. Então, quando eu vim com a estratégia de saúde da família, eu vim dizendo, olha, a partir de agora, a gente vai atender num novo modelo de atenção, onde é focado nas demandas do indivíduo. Eu preciso conhecer aquele indivíduo, a história de vida dele, fazer uma boa anamnese, que é uma boa escuta da história dele, né, identificar quais são os problemas de saúde, identificar as condições dele de vida, para que eu possa orientar todo a minha terapêutica e a minha orientação para aquelas condições dele. Então, isso necessitava de um grande tempo para poder conversar, para, né, preencher aqueles diversos interrogatórios que nós fazíamos de saúde da família para conhecer aquele indivíduo. Então, a gente pressupõe que, ora, se agora a gente está colocando mais profissionais, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, odontólogo, então nós vamos dar para ele essa oportunidade através dos parâmetros de quantidade de atendimento, para que ele possa fazer uma boa consulta, um bom atendimento. Então, a gente planejou isso quando a saúde da família chegou. Mas, de fato, o que aconteceu? Né? Nós vimos diversos problemas. Não estou aqui querendo apontar, mas, por exemplo, um enfermeiro, que não acontece isso na maioria das vezes com os enfermeiros, mas eu não vou colocar aqui pecha em profissional, porque assim como existem bons enfermeiros, existem maus enfermeiros. Assim como existem bons médicos, maus médicos, no sentido de atender ao programa, tá? Saúde da família. Então, eu colocava aquele profissional que, em tese, deveria trabalhar 40 horas, né? E naquelas 40 horas dedicar parte do seu tempo para fazer consulta individual, parte do seu tempo para fazer atividade educativa, parte do seu tempo para fazer atividades coletivas. E muitas vezes os profissionais, o enfermeiro, o médico, por diversas questões, que aí vão desde da estrutura do município ou condições financeiras de remuneração, eles não cumpriam aquela carga horária e acabava condensando o atendimento em poucos dias. Então, aquele 25 minutos que eu tinha programado para uma consulta de atenção básica que desse conta de conhecer aquele indivíduo e orientar o meu trabalho em saúde, ela ficou achatada pela redução do número de horas que aquele profissional ficava. Então, isso também reduziu o acesso, sabe, Paulo? São questões que a gente pontua porque isso vai impactar lá na frente, tá? Então, existem justificativas, eu não chamaria justificativa, né? Principalmente pela minha condição de auditor, mas existem pontos de reflexão para a gente pensar. A dificuldade da remuneração do profissional, muitas vezes a infraestrutura da unidade, a condição de segurança daquela unidade levou a se utilizar de diversas manobras para que não se fechasse aquele serviço, mas também que aquele serviço não atuasse como aquela atenção básica que a gente conversou no começo, né? Como aquele modelo de atenção básica. Então, ficou difícil para a gente dar resposta a 80%, 90% de problemas de saúde da população. O segundo ponto, aí falamos da dificuldade da oferta de serviço, para a gente pensar, tem mais unidades, mas tem mais oferta? Estou falando aqui para a Conceição de Jacuípe e 80% dos municípios do Brasil são de pequeno porte, da Bahia também, né? Segue essa mesma lógica. Então, a gente tem uma cobertura de atenção básica significativa, unidades para todos, né? Para territorializar todos, a maioria dos municípios pequenos o tem, mas a gente questiona, foi o suficiente colocar unidade? Foi o suficiente contratar esses profissionais? Ou será que eu preciso de mais? Eu preciso refletir outras questões para dar esse chaveiro. E a gente vem com déficit de recurso, né? O déficit de recurso é histórico no SUS. A gente sabe que uma boa gestão, ela pode fazer mais com menos, mas mesmo assim, o recurso ainda é pouco para se fazer esta atenção básica de qualidade, essa atenção básica presente, essa atenção básica disponível, com posto de saúde, a unidade de saúde, melhor dizendo, aberta 40 horas, com profissional 40 horas, porque a gente precisa do recurso. A gente precisa do recurso para remunerar, a gente precisa do recurso para comprar material, equipamento, para investir em tecnologia, a gente precisa do recurso para deixar a unidade bonita, para deixar a unidade atrativa para a população. Eu lembro que quando começou o PEMAC,
que discutia essas questões de ambiência, o Dr. Eider, né, que é um grande expoente da atenção básica para o Brasil e para a Bahia, ele, em uma das falas dele que eu assisti, ele dizia o seguinte: a unidade de saúde da população usuária do SUS, ela tem que ser bonita, ela tem que ser bonita como uma clínica. Não tem por que a gente não embelezá-la, né? Não é desculpa ser público, ser feio. Se a gente tem recurso, e muitas vezes não é necessário recurso extra para se fazer algo bonito, a gente vai fazer bonito, porque a gente tem que aprender a valorizar e a gente também valoriza pela estética. Então começou essa discussão de ambiência, né, das cores na execução da obra da atenção básica, e tudo isso é significativo quando a gente vai entender o valor que a população dá. Lembra que eu disse, olha, a gente só tinha hospital, a população entendia o hospital como local para resolver seus problemas, né? Então veio a atenção básica, vieram mais unidades, mas as pessoas continuam indo para o hospital. Uma das questões pode ser também a questão estética, não só estética no sentido de belo, mas também no funcional, né? Eu acho que eu mexi com os conceitos aqui dos arquitetos, mas assim, ser belo e ser funcional, estar aberto e estar disponível. A população não pode acreditar que vai para a unidade de saúde e vai resolver 80, 90% dos seus problemas, chega lá, dá com a cara na parede, dá com a estrutura feia, mofada, né, disfuncional, com o banheiro quebrado, sem lugar para lavar a mão. Então, isso tem que ser repensado e é um problema estratégico. A falta de formação do gestor apareceu em terceiro aqui no estudo que eu estou me baseando, e aí a gente pensa, quem são os gestores da atenção básica, né? Eu costumava dizer, fazendo uma analogia, a questão do almoxarifado, né? Do almoxarifado e de outras ações. Eu não sei se eu vou ser clara, mas eu já ouvi em alguns desses meus caminhos do SUS dizer o seguinte: fulano não presta, né? Fulano não sabe fazer nada, fulano dá problema em tudo quanto é lugar. Então vamos colocar ele lá no almoxarifado, né? E aí tirava uma pessoa para colocar no setor que se não anda, nada anda. Se você não tem uma boa gestão de material no almoxarifado, vai faltar coisa curativa, vai faltar soro, vai faltar tudo, né? Coisa de limpeza e tal. Então, alguns gestores tinham aquela ideia de que se não presta, eu vou colocar lá naquele setor escondido. Mas às vezes o escondido, às vezes o pequeno, o básico, ele é o mais necessário para a saúde da população, né? Então, essa questão da atenção básica é básico, é simples. Não é simples. Ele demanda alguém com experiência, alguém com uma visão estratégica, porque, veja bem, se você tem um serviço que você diz que vai resolver 80, 90% de saúde da população, você tem que investir naquilo e colocar pessoas competentes para aquilo. Porque existem estudos também que dizem que para cada dólar investido em atenção básica, você economiza 20 na atenção de média e alta complexidade. Então, a formação do gestor, tanto o gestor que está no topo hierárquico, o secretário de saúde, os coordenadores, eles têm que ter formação, assim como quem faz gestão na ponta, né, muitas vezes é o enfermeiro, mas às vezes também uma gestão coletiva na unidade, eles têm que ter processos de formação próprios para uma gestão da unidade de saúde. Porque se você coloca a pessoa que não sabe nada em um setor estratégico, como eu dei o exemplo do almoxarifado, você vai acabar destruindo as bases, a sustentação do seu sistema. E a atenção básica é a sustentação do sistema, né? Se ela não funcionar, todos os outros níveis de atenção vão ficar inchados e não vai dar vazão para os problemas críticos que a gente não pode, de alguma forma, fazer prevenção. São poucos, mas existem, tá? Em quarto lugar, a análise de diretrizes da gestão. Quando a gente pensa numa atenção básica, a gente tem que pensar que ela tem que estar alinhada com as diretrizes da gestão. Então, se eu tenho uma gestão que ela não investe em saneamento básico, eu não vou ter uma atenção básica de qualidade. Porque por mais que eu faça as ações educativas e o enfrentamento a verminoses, doenças infecto-contagiosas, elas vão estar sempre surgindo em decorrência daquela outra questão que é de outro setor, né, que não é da saúde, mas que vai estar interferindo. Então, a gente tem que ter um alinhamento de diretrizes. Nós precisamos ter alinhamento de diretrizes na Secretaria de Infraestrutura, com a Secretaria de Saúde, na Secretaria de Educação, com a Secretaria de Saúde, andar de forma organizada, né, para que a gente some esforço e multiplique a força naquela ação.
Outra questão importante é recursos humanos e as relações de recursos humanos. Aí eu sempre vou estar retornando a outros pontos, eles às vezes casam um pouco, mas a questão de recursos humanos, que a gente já tratou lá no primeiro aspecto, quando a gente dizia que o profissional ele não cumpria a carga horária que foi planejada para a saúde da família, então, portanto, a gente não conseguia dar as ofertas para a população para que resolvesse 80% a 90% da saúde da população, a gente volta para recursos humanos. E a gente pensa, por que esse profissional não fica? Né? Por que esse profissional não fala? Por que esse profissional não age? Gente, a relação de recursos humanos da atenção básica, sobretudo na estratégia de saúde da família, eu vou falar agora na perspectiva também um pouco do gestor, ela sofre de um problema que é a instabilidade. O que é instabilidade? A estratégia de saúde da família foi durante muito tempo, que é a ordenadora, né, da atenção básica no Brasil, foi por muito tempo encarada como um programa, como algo que ia acontecer e ia ter um fim, talvez, né, onde a gente, como financiamento, ele é direcionado, ele é do governo federal, ficava-se os gestores sempre pensando, e se deixar de existir esse programa? Eu não vou ter condições de manter, então eu faço ou eu não faço um concurso, eu dou não estabilidade para os meus profissionais, e isso começou a ser, de certa forma, um propulsor para relações frágeis, relações trabalhistas frágeis. Né? Nós tivemos muito tempo as contratações que nem reda era, né? Nem tinha um mínimo de segurança por um período de tempo. Era aquela contratação totalmente sem direitos, vamos dizer assim, para o trabalhador. Então, o trabalhador da atenção primária passou muito tempo sem ter férias, muito tempo sem ter 13º, alguns hoje nem têm. Passou muito tempo sem ter nenhuma garantia, né? Engravidava e muitas vezes tinha 1 mês, 2 meses para poder fazer sua licença gestacional, era alguma coisa bem oficiosa. Então, as relações de trabalho na atenção básica, elas foram sempre relações muito frouxas e ainda são. Então, isso interfere tanto na possibilidade de você capacitar aquele profissional, remunerar melhor, deixá-lo mais tranquilo para que ele exerça a sua atividade de uma forma, como eu diria, não é falta de responsabilidade, mas de uma forma mais dedicada, tá? E ele faz também com que a gente não estabeleça os vínculos. Então, eu não tenho uma carreira hoje de saúde da família, né? A Bahia teve algumas estratégias super interessantes, como, por exemplo, a Fundação Estatal Saúde da Família, mas que foi algo que não se solidificou com o propósito que tinha. E hoje a gente pode ver que diversos municípios ainda têm o vínculo de trabalho do profissional de atenção básica, um vínculo precário. E isso faz com que a gente tenha dificuldade de manter o profissional, de qualificar esse profissional, a gente qualifica o profissional dentro do processo de trabalho próprio daquele município, como eu falei, quem mora dentro de casa sabe onde a pingueira pinga, então sempre vai ter um ajuste, sempre vai ter uma forma de abordagem naquele município diferente do outro, e quando esse profissional ele pega esse jeito, quando ele consegue dar o match, né, para falar uma linguagem bem de mídias sociais, quando ele consegue dar um match com aquela população e começa a modificar a forma do adoecer e não vou falar do adoecer, do viver saudável daquela população, ele é desligado. Ele vai embora porque recebe uma proposta melhor, ele não se sente seguro naquele local. Então, isso faz com que a relação entre trabalho e a vinculação do profissional àquela população, ela seja uma equação que nunca fecha, tá? Então, essa relação de quantidade, oferta de recursos humanos, processo de trabalho. Outra coisa importante também que me veio agora, na medida que a população, eu falei que a população ela não tinha as unidades básicas como uma referência, né? Sempre tiveram os hospitais e a gente está tentando mudar isso. À medida que a população muda isso, a demanda para o serviço de atenção básica ela também aumenta. E ela tem sido uma demanda cada vez mais complexa e que depende de um cuidado profissional. O que a gente observa? A gente observa que, para fazer de fato uma atenção básica de qualidade,
com os pressupostos todos que a gente pensou lá na década de 90, a gente também precisa de um incremento de profissionais. Então, falar um pouco, talvez, da inclusão de profissionais de outras categorias dentro da atenção básica, onde a gente vê hoje, infelizmente, no Brasil, um retrocesso, né? A gente começou a avançar com o NASF, trazendo alguns outros profissionais, o assistente social, de muito valor, para equacionar, para entender as demandas de saúde da população, como eu disse, às vezes não tem demandas sociais importantíssimas que precisam ser tratadas no conceito de saúde, no âmbito da saúde, nós tivemos fisioterapeutas, nós tivemos nutricionistas, então, uma experiência, educadores físicos, uma experiência maravilhosa com o NASF, embora ainda eu não considerei o NASF perfeitamente implantado, implementado, né, na realidade geral do Brasil, mas foi uma experiência, está sendo uma experiência fantástica para a saúde da família, vem justamente dialogar com isso que eu falo, as demandas estão mais complexas, a unidade de saúde está ficando conhecida, à medida que a gente vai fortalecendo a população a acreditar nessa unidade de saúde, a gente precisa que os serviços eles também tenham mais tecnologia, né? Tecnologia e mais diversidade profissional. E hoje a gente vê que isso não acontece, né? Ou melhor, está em risco de não acontecer. O desfinanciamento do NASF, a dificuldade de entendimento das novas formas de financiamento da ação básica. Então, essa questão do recurso humano, ele também precisa ser pensado na quantidade de profissionais. Então, talvez uma enfermeira apenas numa unidade de saúde da família, ela não dê conta da complexidade daquela comunidade, né? Talvez um médico apenas não dê conta da complexidade daquela unidade. Talvez a gente tenha que repensar os quantitativos populacionais por equipe, tá? Talvez a gente tenha que ir nesse sentido. Porque o que me parece no Brasil é que a gente sempre teve uma ideia de saúde da família trazida de outras realidades, mas que o nosso financiamento, a nossa dedicação no sentido de fortalecer as unidades de saúde da família, elas não vieram a par e passo com aquela ideia que a gente tinha, né? Então, é preciso também dar uma repensada sobre essa questão de recursos humanos nessa quantidade de pessoas para prestar aquele serviço de uma forma adequada. Então, a gente viu ao longo dos anos modificar o entendimento da unidade de saúde da família, a própria questão burocrática de preenchimento de fichas, de questões de informação em saúde, ela toma um tempo grandioso. Então, repensar estratégias também para levar profissionais da área administrativa para dentro da unidade de saúde básica, né, para tirar essa carga administrativa dos profissionais de saúde, para que eles possam se dedicar mais ao processo de trabalho próprio da atenção primária, tá? Gerenciamento de dados é outro problema gravíssimo, né? Nós tivemos transições de sistema de informação, ou seja, para que a gente conheça o nosso território, a atenção básica, conhecer as demandas das pessoas, senão a gente não consegue resolvê-las, né? Nem pensar sobre elas, planejar como resolvê-las. Então, quando a gente vai fazer a atenção básica, a gente precisa de informação, a gente precisa conhecer nosso território. Quantas crianças, quantos adultos, quantos idosos, qual é o tipo de estrutura das casas que eles moram, se tem saneamento básico, se tem energia elétrica, né? Se tem locais de insalubridade, se tem locais de grande violência. E isso só se faz com informação. Para se coletar informação, a gente precisa de pessoas, e aí falar agora pela primeira vez nesse debate de peças fundamentais dentro da atenção básica, que são os agentes comunitários de saúde, é quem produz a informação sobre a qual a gente precisa trabalhar, né, com a qual os gestores estratégicos precisam trabalhar, são as pontes. Eu estou passando o horário, Paulinho? Não. Não? Quando você termina o raciocínio, eu completo. Estou esperando você falar. É porque eu estou falando demais, a gente não está conversando, né? Pronto, Fique eu vou dar um tranquila. tempo aqui. Eu Só já falar da questão dos agentes. fiz algumas anotações já. Pode falar, tranquilo. Eu só vou terminar gerenciamento de dados e passo para você. Então, na questão do Tranquilo. gerenciamento de dados, a gente teve muita dificuldade de fazer a transição do CIAB para o ESUS, né? Tem diversos municípios que ainda não conseguiram efetuar o cadastramento dos seus usuários. A gente não sabe nem um quantitativo de pessoas que nós temos nas áreas.
né? Os agentes comunitários de saúde, eles tiveram uma demanda de trabalho, muitas vezes, sem instrumentos necessários, eles tiveram uma demanda de trabalho, como a gente falaria, de retrabalho, algumas situações, por não ter equipamento nas unidades, as digitações dos dados são feitas em outros locais, há perda de dados, há, enfim, diversas questões relacionadas ao gerenciamento de dados que não permite que a atenção básica conheça seu território, que não permite que a atenção básica, às vezes, também conte a história do seu trabalho, né? Porque a gente precisa contar a história do nosso trabalho. Muitas vezes há muito trabalho sem geração de dados, então, muitas vezes as coordenações, elas ficam, poxa, essa unidade não produz, às vezes é dado perdido, é falta de tempo ou de profissional para fazer aquele gerenciamento. Então, isso são questões também que estão no calcanhar. Eu falto mais 4 problemas, dos que a gente já falou, que foi a oferta de serviço, déficit de recurso, falta de formação do gestor, a dificuldade de ter diretrizes únicas da gestão, os recursos humanos de gerenciamento de dados. Vou passar para Paulo, porque está parecendo que eu estou dando conferência, na verdade era para ser mais um bate-papo, e já peço de antemão desculpas. Você que é a convidada, Manu. Estou super feliz em ouvir as suas colocações, porque tenho certeza que é bastante enriquecedora. Mas, assim, eu coloquei alguns pontos da sua fala para abrir essa discussão, certo? Desses primeiros pontos. Lembrando que a live vai dar 1 hora, e aí, se interromper, voltamos na segunda. Eu vou fazer uma nova Já para temos voltar. quanto? 51 minutos. 51 Ave minutos. Maria. Mas fique tranquilo. Eu coloquei alguns pontos, né? Quando você falou da questão da gestão estratégica da atenção básica, focamos também, denominamos a atenção básica como estratégia da saúde da família, não é isso? Ponto. Quando você, agora no final da sua colocação, você falou... Sim, fala. Fale. Não, pode falar. Eu só iria fazer uma pontuação. A atenção básica ou atenção primária em saúde, a gente observa na literatura muitas coisas como sinônimos, né? De forma geral, a gente entende como um sinônimo. Ela é o primeiro nível de atenção, é aquela que deve cuidar das pessoas, né? Naquelas necessidades primordiais e necessárias para que ela não vá, que ela permanecer saudável e não vá necessitar de outros níveis de atenção, tá? No Brasil, a atenção básica, ela é organizada por meio da estratégia de saúde da família, mas não exclusivamente, né? Nós temos unidades básicas de saúde que não estão organizadas pela estratégia de saúde da família, tá? A gente acaba falando saúde da família e atenção básica, porque como eu fiz aqui o recorte de que nós estamos com o nosso foco principal em municípios pequenos, grande parte, não, a totalidade dos municípios pequenos da Bahia, a atenção básica está organizada por meio da estratégia de saúde da família. Então, a gente acaba estabelecendo isso como um sinônimo, mas fazendo essa pontuação, tá? Claro, existem outras formas de atenção básica que não saúde da família. Perfeito. Aí, no final da sua fala, você colocou em relação aos agentes comunitários de saúde, a importância. Eu já tinha pontuado para falar, aí você acabou comentando, mas eu quero complementar. É bastante importante, né, a implementação e a valorização desses profissionais diante da sua ação efetiva em acompanhar as comunidades, né, onde estão inseridas as UBS, as Unidades Básicas de Saúde. Porque são eles que vão levar até a equipe, né, as principais demandas daquela localidade. O que eu venho percebendo, através de diversas leituras, né, de artigos, é que um dos fatores negativos é que essa troca de informações, muitas das vezes, não batem, e a ação, né, dessa equipe não condiz com a realidade local. Um exemplo, digamos que aquela determinada localidade necessite de 6 agentes comunitários de saúde, mas o efetivo não chega a 6. Tem apenas 2 agentes comunitários que tem que levar toda aquela demanda que seriam de 6. É perceptível na teoria que, para uma pessoa leiga, né, que não entenda do assunto, vai falar, não, eles dão conta. Mas na técnica, na literatura, isso vem mostrando que é um fator
negativo perante a troca de informações para a efetividade dos direitos que são direitos das pessoas, dos moradores daquela comunidade. Um outro fator, um outro ponto que eu coloquei, que você falou também perfeitamente, foi a questão dos recursos humanos. Quando a gente fala da questão da valorização profissional, é muito importante, porque eu venho percebendo também durante... eu conheço muitas pessoas que trabalham também, né? E eu vivo interior, e interior a gente é mais próximo dessa realidade do que se a gente morar em uma cidade grande. Muito difícil você frequenta uma unidade básica de saúde numa cidade grande, realmente se for para tomar uma vacina, né, uma campanha de vacinação, enfim. Mas, assim, eu venho percebendo que muitas vezes aquele profissional que está inserido ali são profissionais passageiros, que apesar de que você olha aquele profissional por ser competente, por ter uma ação ativa, efetiva, mas que sabe que ele só vai ficar durante um certo período e não tem uma certa estabilidade, o que é negativo para a estrutura. Porque, digamos, um profissional acompanha aquela família durante um ano. Nesse um ano ele é demitido. Entra outro que vai começar do zero, porque ele vai ter que voltar àquele processo de escuta. Então, é como se aquele processo todo de construção não tivesse tido validade, tivesse sido anulado. Uma coisa que eu percebo também é que, assim, como você falou, a questão da acessibilidade. Não é só construir uma unidade básica de saúde, mesmo com os recursos que podem vir do governo federal ou recursos municipais. É necessária acessibilidade. Será que aquela comunidade tem acesso até aquela unidade? Será que tem médico? Será que vai ter médico? Será que vai ter enfermeiro de segunda a quinta? Será que vai ter o técnico? Será que tem os agentes comunitários para atender aquela demanda? E muitas vezes eu venho percebendo, não só aqui, mas outras pessoas que eu venho conversando também, é que existem lugares, localidades, né, em cidades, não só na minha, mas falam de forma generalizada, que essas unidades, de fato, são constituídas por promessas eleitoreiras e que muitas das vezes não são colocadas em prática, ficam de forma abandonada. Não tem, como você colocou perfeitamente, uma colocação do pesquisador durante a sua fala, eu acabei esquecendo até o nome dele, esqueci até de anotar. E que ele falou que não sei se é esse termo, a visão que você tem daquela UBS, né, no que tange a questão estética, é muito positiva no que tange o paciente, a pessoa que precisa daquele cuidado. E muitas das vezes a gente percebe que isso é totalmente fora da realidade. A gente vê, inclusive, se a gente for pesquisar em artigos científicos, existem pesquisas também correlacionadas a isso, que você vê que muitas vezes as unidades básicas de saúde são sucateadas. Não tem pintura, não tem uma manutenção preventiva, o médico atende de forma desumana, aquele técnico, muitas das vezes, foi uma colocação, eu até anotei aqui, 4 pacientes por hora. Um exemplo. Só que muitas das vezes aquele médico não atende 4 pacientes por hora, atende 6 pacientes, 7 pacientes. Será que a qualidade daquele atendimento é o mesmo? Entende? Eu venho percebendo isso. E assim, a pressão psicológica também diante desses profissionais. As pessoas criam aquela visão do enfermeiro como só aquele profissional do cuidado, né, da escuta, mas é necessário também pensar que a UBS tem uma equipe multidisciplinar. E você colocou perfeitamente a questão dos NASFs. Tem cidades que tem mais de 2, depende muito do número de população. Aqui na minha cidade tem 1. E eu vejo que está longe da realidade, mas diante da realidade de outros municípios, é ótimo. Tem fisioterapeuta, educador físico, nutricionista, fonoaudiólogo, enfim, tem uma equipe. Só que assim, pensando na dimensão do município, né, um núcleo como esse não vai atender a demanda. Será que atende a demanda da comunidade rural? Não atende. Né? E uma coisa que eu venho percebendo também é que as pessoas vai cair em 28 segundos e nós voltamos, certo? Tá bom. Vou tomar uma água.